E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar sobre uma dúvida que é muito comum para quem está começando na fotografia ou quer trocar de equipamento, já fotografa há algum tempo, mas quer trocar de equipamento. Quais pontos são importantes para você escolher uma câmera? Essa é uma dúvida que sempre, desde que acho que a fotografia foi inventada, é uma dúvida que assombra os fotógrafos. Por que que ela assombra? Porque você fica na dúvida, será que eu vou gastar demais? Será que eu vou comprar o equipamento que vai ter todas as funções que eu preciso? Então essa é sempre um problema. Comprar o equipamento certo, porque depois que você compra, meio que você casa com aquele equipamento, porque fotografia não é barato, fotografia as coisas são caras. Por mais que você tenha dinheiro, que você seja milionário e você possa comprar o equipamento que você quiser, que não é a realidade da maioria, investir em fotografia, investir em equipamento é sempre perigoso, porque às vezes você compra todo o equipamento que você quer, que você acha que você precisa, e ele fica lá encostado, você acaba usando só 30%, 15% do seu equipamento. Ah, eu tenho uma câmera só, eu uso 15%. Às vezes sim, às vezes você compra uma câmera muito cara, cheia de recursos, e para o tipo de fotografia que você faz, você acaba usando poucos recursos, só o básico. E às vezes você vai para o básico, você compra a câmera mais simples e falta recurso, falta funções, faltam mecanismos, faltam ferramentas dentro da câmera para te ajudar no tipo de fotografia que você faz. E aí isso acaba te deixando na mão. Então, escolher o equipamento certo é sempre um pesadelo, é sempre uma dúvida. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a pensar em alguns pontos que para mim são pontos relevantes para escolher um bom equipamento. Pelo menos para começar a escolher um bom equipamento e pensar nesses pontos, como eles se encaixam no tipo de fotografia que você quer fazer ou no tipo de fotografia que você espera fazer, certo? Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é relevante é pensar no peso do equipamento. Porque dependendo do tipo de foto que você vai fazer, você vai passar 4 horas com a câmera na mão, 2 horas. Então você tem que pensar, por exemplo, um casamento. Você vai passar 4 a 6 horas segurando o equipamento, às vezes um equipamento pesado demais pode te dar problema, porque você está pensando, aqui eu estou falando só do corpo da câmera, né? Só a câmera. Mas você colocar uma lente, você colocar um flash, dependendo do tipo de foto que você faz, você colocar um grip. O grip é aquela parte que se encaixa embaixo da câmera para colocar mais bateria, para ter uma autonomia maior. E às vezes até para melhorar a pegada da câmera. Fica muito pesado, 2 quilos às vezes, né? Dependendo de todo o conjunto. Você ficar 4 horas, 6 horas segurando um equipamento pesado, e aí, beleza, mas esse equipamento pesado ele tem os recursos que eu preciso. E você vai usar, então não tem jeito, é esse o equipamento, vai ter que trabalhar, fazer musculação, alongamento, e precisa realmente fazer, não musculação, mas pelo menos o alongamento você tem que fazer durante a foto. Então não tem jeito. Agora, eu vou trabalhar, fazer ensaios. Os ensaios são de 40 minutos, 1 hora. Eu vou fazer, o tipo de foto que eu faço é uma foto um pouco mais parada, um pouco mais lenta, então talvez eu não precise de tantos recursos. E você pode ir para um corpo de câmera mais leve, que não tem toda a sua estrutura de metal, que tem uma estrutura de plástico, ela vai ser mais leve, ela vai ser menos resistente, mas ela vai ser mais leve. Mas menos resistente não é ruim? Depende. Nem a câmera de corpo de metal, nem a câmera feita de plástico foi feita para cair. Então você tem que tomar cuidado com as duas, tanto a de metal como a de plástico. Então, resumindo, o peso é um ponto relevante para você pensar sobre o seu equipamento. Uma outra coisa que parece meio óbvia de pensar é a marca do seu equipamento. Por exemplo, Canon, Nikon, Sony, Minolta, Fuji, Leica, Hasselblad. Você tem que pensar na marca. Mas pensar na marca não é só pensar em qualidade ou na câmera que o seu fotógrafo de referência, o fotógrafo que você mais gosta tem e eu quero ter uma câmera igual. Não é só isso. Você tem que pensar, por exemplo, em assistência técnica. Será que aquela câmera que eu quero, por mais cara ou mais barata que ela seja, ela tem assistência técnica onde eu moro? Se eu precisar de algum recurso de manutenção, se eu precisar de peças sobressalentes, eu vou ter acesso fácil a tudo isso?
pensando naquela marca. Então isso é um ponto relevante. Não é só se aquela marca é mais barata, se ela está na moda, se ela é mais cara, se ela é mais bonita, se todo mundo fala dela, se não fala, não é só isso. Então você tem que pensar também na assistência técnica, na manutenção daquele equipamento. E eu estou falando aqui para você escolher as funções da sua câmera, né? Você pensar nesses recursos. Essa câmera, ela tem muitas funções? Ela tem poucas funções? Essa quantidade de funções em relação a outra câmera que tem menos funções, o preço muda muito? Porque se você vê que tem uma câmera que tem mais recursos, mas ela está na mesma faixa de preço de outra que tem menos recursos, de repente vale a pena você investir nela. Ah, mas são recursos que eu não sei se eu vou usar. Tem uma coisa, pensando em custo-benefício, que vale a pena pensar, que é melhor sobrar recursos na sua câmera, é melhor sobrar funções do que faltar funções. Mesmo que, eu sou focado numa área, naquela área eu não vou precisar de tais recursos, mas de repente surge um trabalho que precisa daquela função, você tem. É de se pensar. Vamos colocar em exemplos práticos. Eu fotografo família. O tipo de foto que eu faço é um tipo de foto mais pausada, é mais calma, é mais controlada. Eu tenho tempo para pensar sobre a foto, eu consigo dirigir o meu modelo. Se a foto não ficou boa, eu consigo refazer. Então eu não preciso, talvez, de velocidade de disparo. Eu não preciso ter uma câmera que tenha 11 fotos por segundo, 6 fotos por segundo, 4 fotos por segundo. Talvez dê para fazer o tipo de trabalho que eu faço. Ah, mas surgiu a oportunidade de fazer fotografia de esporte. Claro que depende do esporte. Se for xadrez é esporte, você não precisa de velocidade de disparo. Mas vou fotografar corrida de cavalo, vou fotografar equitação. Então você precisa de disparo, você precisa de uma velocidade de disparo. Então aí ter uma câmera que tenha 11, 14 fotos por segundo, talvez faça diferença para a sua foto. Ah, mas eu preciso ter essa função? Como eu falei, depende se aquela câmera que você está pensando tem uma velocidade de disparo e o preço, a velocidade de disparo que você quer, mas o preço está próximo a outra que não tem, então talvez valha a pena você ter uma câmera que tem um pouco mais de recurso. Claro que se você for pesquisar agora, der um Google e for pesquisar uma câmera que tem 14 disparos por segundo e outra que tem 6 disparos por segundo, a diferença de preço vai ser grande. Mas eu só estou te dando um exemplo de contraste, bem contrastado, né? Só para ficar claro quais são as possibilidades. E aí vai de você analisar esse equipamento e pensar, esses recursos são úteis para mim? É essa a ideia, eu só estou te dando possibilidades, só estou te dando as perguntas. Qualidade de ISO. Essa vai ser para sempre. Não, acho que para sempre não, estou exagerando. Mas ela é sempre uma questão. E assim, a gente tem que pensar na tecnologia, porque cada vez mais os fabricantes, seja qual for, eles vêm tentando trabalhar para diminuir o excesso de ruído nas imagens nos ISOs altos. Então, eles vêm cada vez mais melhorando a qualidade dos ISOs altos, para que eles tenham menos pontinhos. Então, isso é uma coisa que você vai ter que pesquisar, vai ter que comparar. Claro que vale a pena você ter uma câmera com melhor qualidade nos ISOs mais altos, mas isso interfere no preço, como eu acabei de falar. É uma questão de tecnologia, uma questão de investimento do fabricante naquele equipamento. Então, câmeras que têm uma qualidade de ISO mais alto tendem a ser mais caras que outras câmeras que não têm tanta qualidade nos ISOs altos. E aí vai de novo você pensar, para o tipo de foto que eu faço, eu preciso de qualidade nos ISOs altos? Preciso, então vou ter que investir. Por exemplo, eu fotografo casamentos e a maioria dos casamentos que eu faço são à noite e eu não uso flash. Então eu vou precisar sim de um ISO alto. Não, o tipo de foto que eu faço é na luz do dia, com bastante iluminação, então eu posso usar ISOs mais baixos. Raramente eu vou precisar usar um ISO 800, por exemplo. Então, não tem motivo para você investir numa tecnologia cara que vai trazer qualidade para o seu ISO. Entendeu? Então, vai de você pensar nisso. E aí entra uma questão. Você comprar equipamentos muito antigos, equipamentos usados antigos, como eu falei, a tecnologia, os fabricantes vêm tentando cada vez mais melhorar a qualidade dos ISOs. Isso está ligado à idade do equipamento. Então, uma câmera
que é mais antiga, ela vai ter menos qualidade de ISO nos ISOs altos. Até às vezes no ISO 400, no ISO 800, depende da idade da câmera. Então esse é um ponto que você precisa prestar atenção. Como saber? Se você vai comprar uma câmera nova e você tem acesso a uma loja física, você pode levar um cartão de memória, pedir para o vendedor para fazer algumas fotos com ISO alto para você voltar para casa, abrir no seu computador e ver a qualidade desse ISO. Se você puder fazer isso numa câmera usada, você vai comprar de alguém que você conhece, um vendedor que você nunca viu, tenta conversar isso. Olha, eu posso levar, a gente faz 2 encontros, né? Eu vou uma vez para testar a câmera, levar um cartão de memória e fazer umas fotos, depois, quem sabe, comprar, ou às vezes até numa venda só, né? Numa ida só, não numa venda só, numa ida só. Você já leva o seu laptop, faz as fotos, descarrega e vê qual é a qualidade, aí você decide se você compra ou não. Se você tem acesso à câmera, se você não tem acesso, você pode tentar pelos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, tentar achar alguém que tenha uma câmera igual a que você quer comprar e pedir para essa pessoa, olha, você tem um arquivo, você pode fazer um arquivo com ISO X, ISO 1600, ISO 3200, sem tratamento nenhum, puro, para eu ver como é que é esse ruído. Eu acho melhor você procurar alguém que tenha esse equipamento e pedir do que você procurar sites que tenham exemplos, porque esses exemplos de fotos de ISOs dessa câmera específica que você está procurando, às vezes ele pode ter sofrido alguma alteração, por maldade ou não, por inocência, pode ter sofrido alguma alteração, até na compressão, de reduzir o tamanho do arquivo para subir para o site, às vezes pode ter sofrido uma pequena compressão e você tem uma leve diferença na qualidade daquela informação que você procura. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Então, o que eu acho mais seguro é você fazer uma foto com a câmera que você quer. Você vai ter possibilidade até de você pegar a câmera na mão, sentir a câmera na mão, sentir velocidade de disparo, ver todos os outros recursos dela. Então, eu acho que é saudável para sua aquisição você fazer um teste para entender como é que é a qualidade de ISO. E como eu falei, isso vai mudando para cada lançamento, cada 6 meses que um fabricante lança uma câmera nova, cada ano, isso vem mudando, porque os fabricantes tentam cada vez mais eliminar o ruído. Eu não tenho como comprar uma câmera super moderna, vou comprar uma câmera usada e antiga, sei lá, 3, 5 anos atrás, e eu preciso de ISOs altos. O que eu vou fazer? Existem recursos através de tratamento. Por exemplo, no Lightroom tem uma ferramenta para reduzir ruído, existem outros softwares que fazem isso. Então não é de todo mal. Mas o que acontece? Quando você usa um tratamento digital para você atenuar ruído, você, não é um termo técnico, mas você está empastelando a foto, você está dando um blur, você está dando uma suavizada nesse ISO, então isso faz com que pareça que a imagem não tem tanta qualidade, que ela não tem tanta nitidez, não qualidade, que ela não tem tanta nitidez. E aí você precisa aplicar um pouco mais de nitidez. Quando você aplica nitidez na sua imagem, você também está estragando um pouco mais a imagem, porque quando você aplica nitidez, você está trazendo nitidez para tudo na imagem, para todas as coisas boas que tem naquela imagem e para todas as coisas ruins. E eu estou falando de qualidade de pixel, não estou falando de qualidade de composição, de cores, não é isso. Eu estou falando da qualidade do pixel. Então, se é uma câmera que tem pouco megapixel, 6 megapixels, por exemplo, que tem bastante ruído, você vai tirar o ruído e depois vai aplicar um pouco de nitidez, você está estragando aquele arquivo. Então você tem que tomar cuidado. Não pode fazer isso? Pode, você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser. Mas a ideia é que você mantenha um equilíbrio do quanto você tira de ruído para o quanto você coloca nitidez. Porque se você exagerar em um e exagerar no outro, você vai estragar o seu arquivo. Isso eu estou falando esteticamente e visualmente, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto que vem crescendo cada vez mais com a tecnologia são as zonas de foco e os modos de foco. Esse é um ponto muito importante que você precisa prestar atenção. Por exemplo, eu sou acostumado a usar um ponto central, aqui, no meio. Por que eu sou acostumado? Porque eu venho do filme, e no filme não tinha isso.
Tinha aquela bolinha que ficava no meio e que quando você fazia o foco, aquela bolinha encaixava, ela ficava desfocada, ela ficava quebrada, conforme você ia focando, a bolinha encaixava. Então eu estava acostumado com um foco central. E eu me acostumei a isso. Então eu sou daqueles fotógrafos que usam o foco central, faz o foco e refaz o enquadramento. Faz o foco e refaz o enquadramento. Vocês já devem ter visto fotógrafo que fica fazendo assim, né? Faz o quadro e mexe, faz o quadro e mexe. O que ele está fazendo? Eu estou fazendo o foco num lugar específico e movendo o enquadramento para onde eu quero. Tá certo? Tá errado? Enfim, é uma forma de trabalhar. Eu sou acostumado assim. Então, se uma câmera para mim tem lá 50 pontos de foco, eu vou acabar usando o centro porque eu estou acostumado. Ah, eu nunca vou usar os outros pontos de foco. Sim, claro que eu vou usar, já usei. Mas não é o meu habitual. Eu me sinto mais seguro usando o central e reenquadrando. Como eu falei, não tem certo ou errado. É um modo de trabalhar. Agora, tem fotógrafos que já entraram direto na digital e estão acostumados a usar vários focos. Então uma câmera que tem 9 pontos de foco, que é um aqui, um aqui, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Dependendo do fotógrafo, são poucos pontos. Porque você vai ter nessa área aqui, um no centro. Então você pode escolher, eu quero colocar o foco aqui, quero colocar o foco aqui. Tem outras câmeras mais modernas que elas conseguem fazer isso em grupos. Então ela agrupa um grande conjunto de pontos de foco em cima, embaixo, para o lado, que ela vai interpretar onde está o seu assunto, enfim. Aí é um assunto um pouco mais técnico. Então vai do fotógrafo também entender qual é o meu modo de trabalhar, qual é a forma que eu fotografo. E aí você vê, eu preciso desses vários pontos de foco, isso me ajuda? Não faz diferença para mim. Então se não faz diferença, se eu vou usar só o central, talvez eu não precise gastar tanto numa câmera que tenha tantos pontos de foco. É por isso que eu estou te falando, é um ponto para ser observado, é um ponto para ser observado dentro da sua aquisição. Se vale a pena você pensar numa câmera que tem tantos recursos, do que uma que tenha menos pontos de foco. Se a câmera tem Wi-Fi ou não. Até alguns anos atrás, eu achava que uma câmera ter Wi-Fi era uma besteira. Porque para que eu vou usar, né? Para que eu vou precisar que a câmera tenha Wi-Fi? Até o dia que eu precisei ter velocidade para transmitir um arquivo para um cliente. E aí eu senti falta desse recurso. E aí depois, pegando câmeras mais modernas, as câmeras já vinham com Wi-Fi. E aí começou a fazer sentido para mim o uso do Wi-Fi. Deu uma velocidade muito grande para atender o cliente. Então, por exemplo, hoje a gente fotografa as famílias, a gente faz as nossas fotos, e no mesmo dia, às vezes até na mesma hora, a gente já consegue fazer uma prévia, tratar essas fotos e mandar para o cliente sem ter um computador. Então, da câmera, eu já seleciono quais fotos eu quero, às vezes até durante o ensaio, essa foto ficou legal, mostrei para o cliente gostou, já põe uma estrela, 2 estrelas. Então, mais para o final do ensaio, ou no final do ensaio, eu já pego aquela seleção, já transmito para o celular através do Wi-Fi. No software, eu já ponho o nosso tratamento e dali já mando para o cliente. Dá um diferencial para o trabalho. Então, ter o Wi-Fi ajuda nisso. Depende do seu tipo de trabalho, isso vai ser útil, isso não vai ser útil. Você vai pagar mais caro ou vai pagar mais barato. Depende depende do que você quer. Eu vou fazer o tipo de foto que eu faço, eu entrego uma semana depois, eu vou fotografar produto, não me serve de nada o Wi-Fi. Então, você não precisa gastar a mais para ter esse recurso na sua câmera, ok? Mas se você for comprar uma câmera que tem esse recurso e você percebe que no diferencial de preço ali, no custo-benefício, não interfere, eu sugiro que você pegue uma câmera que tenha o Wi-Fi, certo? É isso aí. Agora a coisa ficou séria. Crop ou full frame? Olha, eu acho que eu devia fazer um vídeo separado só para falar sobre isso. Então aqui, talvez eu faça, então aqui eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Qual é a diferença entre crop e full frame? O tamanho do sensor, basicamente, mas o que faz, qual é a qualidade, qual é o defeito de você ter um sensor maior ou um sensor menor? Que essa é a diferença entre uma e outra.
Num sensor maior, você tem mais resolução, você tem mais megapixel do que num sensor que é um pouquinho menor. Então, dependendo do tipo de foto, essa é uma das características. Dependendo do tipo de foto que você vai fazer, talvez você precise de mais resolução. Se é uma foto que você vai, uma foto que vai sofrer grandes tratamentos, que você vai ter que recortar e usar só um pedaço daquela imagem, se você vai ter que fazer grandes alterações de cor, por exemplo, você precisa de mais resolução. Eu vou fotografar à noite, eu vou ter que clarear e eu vou precisar manter qualidade nos ISOs altos. Então você precisa de resolução. Então talvez você precise de uma câmera full frame. Não preciso de tanta qualidade? Então uma câmera crop talvez seja uma boa saída pensando em custo-benefício. Qual é o ganho de uma e o ganho da outra pensando em lente? Eu não vou conseguir explicar aqui agora, porque esse vídeo vai ter 3 dias de duração, mas acredite em mim. Se você tem uma câmera que tem um sensor menor, uma câmera crop, e você coloca uma lente grande angular, você tem esse ângulo de visão. Quando você coloca essa lente, que não é para câmera crop, que não é própria para câmera crop, você coloca numa câmera crop, você perde ângulo de visão, ok? Mas você ganha teleobjetiva. Dando exemplos grosseiros. Se eu tenho uma lente que é 24mm e eu coloco ela numa câmera crop, ela deixa de ser uma 24mm e vira mais ou menos uma 35mm. Se eu tenho uma lente 50mm e eu coloco ela numa câmera crop, ela deixa de ser uma 50mm e vira mais ou menos uma 85mm. Então eu perco esse ângulo de visão e ganho este ângulo de visão. Pô, mas eu estou perdendo grande angular, mas está ganhando teleobjetiva. Por exemplo, se eu coloco uma 75-300, ela vai virar uma 105-450, mais ou menos. Então, olha o quanto você ganhou de teleobjetiva. Então, dependendo do tipo de trabalho que você faz, eu gosto de fotografar o que está longe, eu gosto da ideia de fotojornalismo, de não estar muito perto do meu assunto, não que isso seja uma característica de fotojornalismo, porque depende do fotojornalismo, mas eu preciso fotografar o que está longe. Então, você ter uma câmera crop com lentes que não são para ela, fazem com que você ganhe teleobjetiva. Eu tenho uma câmera crop e eu fotografo ambientes. Eu preciso ter uma amplitude, eu preciso ter um grande ângulo de visão. Então aí você vai ter um problema. Porque como eu falei, você perde grande angular. Então aí você vai precisar de uma câmera full frame e colocar uma lente grande angular para você poder manter o seu ângulo de visão. Para que você possa colocar uma lente própria para full frame, numa full frame, uma grande angular, por exemplo, e ter aquele ângulo de visão real que você espera, ok? Então eu acho que falando sobre todo o conjunto de pontos que eu estou falando para você, para pensar na escolha de uma câmera, eu acho que esses são 2 pontos que valem a pena serem comparados entre crop e full frame. Eu sei que vendo esse vídeo vai ter um monte de gente que vai dar outros palpites, outros pontos que vão concordar comigo e vão discordar de mim. Tudo bem, coloquem aí embaixo, vamos discutir sobre isso. Mas a ideia aqui é só colocar alguns pontos que eu acho que são principais para pensar na escolha de um equipamento. Então, crop e full frame, os meus pontos são esses. Se você precisa de resolução, você vai para full frame. Se você não precisa de tanta resolução, você vai para crop. Se você precisa de grande angular, você vai para full frame. Se você precisa de tele, você pode manter na crop, certo? Vale a pena investir numa câmera mais avançada, mais top de mercado, ou numa câmera de entrada? Bom, depende. Como tudo que eu falei até agora, depende qual é o seu objetivo, qual é o que você espera da sua fotografia, qual é o seu orçamento. Porque se você, eu tenho orçamento, vou investir numa câmera top. Talvez você tenha uma câmera que sobra demais de recursos, que ela esbanja recursos, você investiu à toa. Você podia ter pego a diferença que você não usou, né, de valor daquele equipamento, você podia ter investido em outras coisas. Você podia ter investido em cursos, você podia ter investido em workshops, você podia ter investido em lentes, enfim, você podia ter investido em qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo que se você pega uma câmera muito básica de entrada, talvez ela te deixe na mão, ela te decepcione, ela te traga decepções na sua fotografia, te deixe na mão. Então tem que achar o equilíbrio entre sobrar e faltar
equipamento. A ideia desse vídeo é essa. Então, na minha opinião, as câmeras de entrada, para quem está começando, eu acho que são ideais. As câmeras de entrada mais modernas, mais novas no lançamento. Se você pega uma câmera de entrada de 3 anos, 5 anos atrás, dependendo do que você espera dela, talvez ela te deixe na mão. Ah, Felipe, eu não tenho recurso, é o que eu tenho. Então, beleza, vai, compra uma câmera de entrada de 5 anos atrás, sem problema nenhum. Mas saiba que em alguns recursos ela vai te deixar na mão. Com o tempo, você vai trabalhando, vai entendendo quais são os limites dela e usa a câmera no limite dela, e aí você vai conseguir comprar outros equipamentos, outras lentes, outros corpos de câmera e vai subindo. É melhor do que você gastar tudo que você tem aqui ou se decepcionar e não conseguindo comprar o que está aqui em cima. Então, assim, câmeras de entrada atuais, ok. Câmeras de entrada mais antigas, pensa com cuidado se você não está comprando um tijolo que não vai servir para nada para você. Se ela se encaixa exatamente no que você vai fotografar, ela tem que encaixar, ela tem que ser perfeita para o que você vai fotografar. Ah, eu vou comprar a câmera mais top, mais avançada. Cuidado, porque talvez esteja sobrando recurso nela, coisa que você não vai usar. Você vai comprar uma Ferrari para entregar pizza. Vai entregar rapidinho, mas precisa, né, de tudo isso? Enfim, a ideia é um pouco essa. Eu sempre gosto de comparar essa compra de equipamento com comprar carro. Mas não vou ficar entrando nessas metáforas agora, porque senão também o vídeo vai ficar gigante. Tá, beleza. E onde eu compro equipamento? Bom, hoje a gente tem acesso a vários recursos, né? Você pode comprar online, você pode comprar numa loja física, você pode comprar usado. Todas esses locais, né, essas fontes, eu acho que tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se for comprar numa loja online, tenha sempre atenção se ela é idônea, se ela vai entregar. Então, procura saber de outras pessoas, joga no Google para pegar informações sobre aquela loja, qual é a taxa de reclamação dela, por exemplo. Pesquise sempre, porque, como eu falei, as coisas não são baratas na fotografia e é um investimento. Então, pesquise sobre aquela fonte. Se for numa loja física, acho que também vale a pena pesquisar. Pegar o equipamento na mão, se eles vão deixar você pegar, né? Porque eles não, tá aqui na caixa, você não pode pegar. Eu não sei, né? Isso nunca aconteceu, mas quem sabe, né? Se não deixar pegar é porque tem algum problema. Então, também saber se aquela loja é legal, porque às vezes eu já vi isso acontecer, de ter lojas que vendem lojas físicas que vendem muito barato, e era equipamento que era roubo de carga ou que não tinha nota fiscal, e aí você não conseguia fazer seguro, porque dependendo da seguradora precisa de nota fiscal. Então, vale a pena pesquisar. Ah, eu vou comprar equipamento usado. Eu acho que o mercado usado é sempre bom e vale a pena. Não porque é barato, porque, enfim, mas vale a pena, porque você está movimentando o mercado, movimentando o equipamento que está parado, mas tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, sempre pesquise sobre o número de série do equipamento. Tem alguns sites em que pessoas que tiveram equipamento roubado ou furtado, que elas vão lá e colocam num banco de dados o número de série do equipamento. Então, esse número de série está lá registrado. Se você for comprar um equipamento usado, você pede esse número de série para o seu vendedor e vai lá no Google, acha esses sites e pesquisa para saber se aquele equipamento tem algum histórico. Se o vendedor não quiser te passar o número de série, tem alguma coisa estranha, porque você não consegue fazer nada. Você não está pedindo o CPF, o endereço dele, nada demais. Está pedindo o número de série daquele equipamento. Então, se ele não quiser passar o número de série, suspeite, tem alguma coisa. Então, vale a pena pegar o número de série e pesquisar, mesmo que seja de um amigo. Faça isso, porque às vezes ele comprou de outra pessoa e ele não fez isso, ele foi lá super inocente e acabou comprando equipamento roubado sem saber, e você está comprando equipamento do seu amigo, então vale a pena você saber qual é a procedência daquele equipamento. Bom, era isso. Tem vários outros pontos, não vários, mas mais alguns pontos que eu acho que são relevantes para você pensar na compra do seu equipamento, pela primeira compra, ou você para um upgrade do seu equipamento, mas são detalhes. Eu acho que esses pontos que eu falei são os pontos principais, e de novo, eu falei isso algumas vezes durante o vídeo, tudo depende.
Você precisa observar esses pontos e ver como eles se encaixam no tipo de fotografia que você faz ou no tipo de fotografia que você quer fazer. E como eles se encaixam ali, ver se entra no seu custo-benefício. De novo, fotografia é cara, é um investimento, então você tem que saber investir, você tem que saber gastar bem o seu dinheiro ali. É importante fazer isso, e não só para você, é importante para a fotografia. A ideia desse vídeo não é só te ajudar, mas é ajudar a fotografia, para que a gente fotografe mais e fotografe melhor, que a gente possa usar melhor equipamento. E também para que a gente não fique preso nesse consumismo que alguns fabricantes colocam na gente, de que a cada 6 meses, a cada ano, você precisa renovar de equipamento. Se você sabe quais os recursos que você precisa do seu equipamento, e você está bem com o equipamento que você tem, você usa todos os recursos e sobra um pouquinho, você não precisa investir em outro, você não precisa trocar a cada 6 meses, a cada ano. Então, colocar esses pontos faz com que a gente observe a nossa fotografia e que a gente observe o equipamento que a gente tem, para que a gente possa tirar tudo dele, que a gente possa usar o máximo do nosso equipamento, que a gente possa usar ele no limite, usar todos os recursos que a gente pagou para ter ali, certo? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí, parece uma bobeirinha, mas ajuda muito a gente, empolga a gente a produzir mais conteúdo e também engaja aqui no canal para a gente mandar esse conteúdo para todo mundo. Se você tem algum comentário, se você concorda, se você discorda, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo pra gente conversar, certo? É isso aí, até a próxima.